Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara, com grande alegria que estamos aqui, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, mais precisamente as questões 134 a 146 desse livro. E o tema abordado aqui vai ser a alma. Bom, a alma, como veremos, ela não tem uma única definição. Ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Se a gente abrir o dicionário da língua portuguesa, a gente vai achar que alma é um substantivo feminino. É a alma e não o alma. E ele é definido por princípio vital, vida. Da onde viria isso? Bom, em latim, ânima significava sopro, ar, brisa. E certamente daí que ele adquiriu o sentido de princípio vital e alma, pois essa sempre foi encarada pelo homem como algo imaterial, como movimento do ar. Também significava criatura, vida. Bom, várias expressões são usadas com a palavra alma. Aqui vamos lembrar de uma quando se diz que uma pessoa tem nobreza de alma. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que ela apresenta qualidades morais boas, como consciência, caráter, sentimento. E também conhecemos uma expressão que é imortalidade da alma. Bom, na Grécia Antiga já se acreditava que a alma era imortal. A alma não se encerra, o que se encerra é o corpo. Enfim, veremos mais adiante com detalhe, mas conhecemos também a palavra imortalidade da alma. E o que falar então das dores da alma? Nossas tristezas, nossas angústias, aflições. Onde é que elas estão? Quando mencionamos as dores da alma, é algo que está encarcerado aqui no peito, não? Então a nossa alma estaria aqui dentro do peito? E quando a médium nos fala dos prazeres da alma, só está aqui ou está irradiando, está em todos os nossos sentidos? Bom, realmente a palavra alma, ela tem uma aplicação tão elástica que cada um vai interpretar de acordo com a sua visão. E até mesmo os espíritos vão estar definindo alma de uma forma distinta. Ora, mas até mesmo os espíritos? Sim. Por quê? Porque cada um tem um grau evolutivo diferente. Vamos ver um pouquinho mais? Então, já que a alma tem uma definição tão elástica, Kardec pergunta para os espíritos: o que é alma? E os espíritos vão responder: alma é o espírito encarnado. E ele vira e fala: e o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Ora, antes de unir-se ao corpo, era o espírito. E nós estamos então falando de coisas distintas? Alma, espírito? Não, nós não estamos falando de coisas distintas. A gente está falando somente uma questão de nomenclatura. Quando lemos uma doutrina espírita, um livro espírita, que fala de alma, a gente vai estar se referindo a gente vai saber que é um espírito encarnado. E quando falar de espírito, a gente sabe que está desencarnado. E na questão 135, então, pergunta Kardec: há outra coisa além de corpo e alma? Bom, nós aqui já estudamos exaustivamente, e o espírita sabe que existe o corpo, a alma e o perispírito. E pergunta mais então Kardec qual é a natureza desse liame. Bom, a natureza desse liame é semimaterial, pois que temos o corpo, que é a matéria, temos o espírito, que é espiritual, e necessitamos desse liame para fazer a ligação, para poder ter uma comunicação de corpo e alma. Por isso disse que a natureza é semimaterial. E vem na questão então 136, Allan Kardec pergunta para os espíritos: a alma é independente do princípio vital? O que responderíamos? Sim ou não? Bom, aqui é interessante a gente lembrar de um conceitozinho que é princípio vital. Se sabemos que alma é o espírito encarnado, o que então é o princípio vital? Vamos recordar? Bom, o princípio vital, ele deriva do fluido cósmico universal. E ele é um só para todos os seres orgânicos, modificado segundo as espécies. É ele que vai dar movimento e atividade e distingue da matéria inerte. Ou seja, tem princípio vital, a vida,
não tem princípio vital, a matéria é inerte. E ele não está presente em todos os seres, apenas nos seres orgânicos, que são os que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E estamos falando então das plantas, dos animais e dos homens. Assim como o fluido vital está ligado à vida, ele também tem relação com a morte. Isso porque quando ele, princípio vital, cessa, o corpo morre. Então o espírito retorna para o plano espiritual, enquanto a matéria vai se decompor e vai formar novos organismos. Por isso os espíritos responderam essa pergunta, que o corpo não é mais do que um envoltório, e a alma não depende dos corpos que usa, pois o espírito tem a sua independência assegurada. Concluímos dessa forma, então, que sim, a alma é independente, pois o princípio vital ele é responsável por animar um organismo físico, enquanto o espírito é o princípio inteligente que subsiste após a morte do corpo físico. Ok? E Kardec continua e pergunta: o corpo pode existir sem a alma? Bem, acabamos de ver que o corpo está lá. Se ele não tem o princípio vital, ele está inerte. Então a gente pode dizer que pode existir um corpo sem a alma? Sim, ele pode existir. Mas quando o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Então, no caso, quando diz na questão 136b, o que seria o nosso corpo se não tivesse alma, os espíritos dizem que seria uma massa de carne sem inteligência, sem razão. Então, voltamos para a questão 136a. O corpo pode existir sem alma? Sim, ele vai existir sem alma, só que ele vai ser uma massa de carne sem inteligência, sem razão. E os espíritos ainda complementam, dizendo que antes do nascimento não há uma união efetiva entre alma e corpo, ao passo que após o estabelecimento dessa união, ou seja, após o momento em que a alma se une ao corpo, o espírito se une ao corpo e a alma, então, segundo a nomenclatura, a morte do corpo vai romper os elos que unem a ele, e a alma o deixa. Então dizemos, os espíritos nos dizem que a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, nascimento, mas a alma não pode habitar num corpo sem vida orgânica. Acabou a vida orgânica, a alma vai embora. É simples assim. E na questão 137, Kardec pergunta: o mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? Ora, amigos, nós estudamos, e por definição dos próprios espíritos, o espírito ele é indivisível, ele não pode animar dois seres distintos ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada ser é um indivíduo que possui um corpo e uma alma, e quando ele retorna à pátria espiritual, ele terá preservado a sua individualidade, pois um dos principais princípios do espiritismo é a questão da individualidade da alma, a individualidade do espírito, que é o ser pensante, o ser que tem a razão, o ser espiritual. E que pensar da opinião dos que consideram a alma como princípio da vida material? Bom, aqui é novamente uma questão de nomenclatura. A alma não é o princípio da vida material. É o espírito que se utiliza da vida material, corpo, da matéria, que esse corpo de carne no qual habitamos, para promover o seu aprendizado e a sua evolução. Miramês, sobre essa questão, ele diz o seguinte: o espírito é espírito e não podemos confundi-lo com matéria. Mas, no entanto, todos viemos de uma só fonte. As diferenças são os processos, o tempo e a vontade de Deus. A humanidade está se iniciando na sabedoria divina e a marcha é de passo a passo. Se a natureza não pode dar saltos, o aprendizado é gradativo, mas nunca para. Isso vem de encontro com essa questão 139, que diz que alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, assim definiram a alma: uma centelha anímica
emanada do grande todo. E então Kardec pergunta, mas por que essa contradição? Novamente os espíritos nos dizem que é uma questão de nomenclatura. Diz que a gente não se entende em relação à questão de nomenclatura, que primeiro a gente teria que se entender em termos de nomenclatura para poder chegar a uma conclusão. Então veremos aqui 3 ideias distintas surgidas no decorrer do tempo. Uma já foi suplantada pela outra, embora a gente ainda vá encontrar pessoas que pensam dessa forma. Vamos lá? A primeira delas que eu separei aqui foi o materialismo. Para os materialistas, a alma é o princípio da vida orgânica material. Ou seja, você tem o sopro, a alma, e a vida orgânica ela começa aí. Ela não tem existência própria e se extingue com a vida. Morreu, foi embora, morreu. Mas ela é como se fosse um instrumento quebrado que não produz mais som. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Falemos um pouco então do panteísmo, que já começa a ser um pouquinho mais de evolução. E que tem a ver com essa pergunta que Kardec fez, que seria a respeito de uma centelha anímica emanada do grande todo. Para os panteístas, a alma é sim o princípio inteligente. É um agente universal de que cada ser absorve uma porção. Temos o ser universal, um ser inteligente que seria Deus, e que cada ser vai absorver uma partícula. Então que na realidade assim, no universo existe uma única alma que distribui fagulhas para os diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha vai voltar à fonte comum, só que ela vai se confundir no todo, como os córregos. Como os córregos e os rios retornam no mar de onde saíram. Bom, a visão espiritualista, ela diz o seguinte: a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria, que conserva sua individualidade após a morte. E essa concepção é incontestavelmente a mais comum. A ideia de que algo sobrevive o corpo. Segundo esse entendimento, então a alma ela é a causa, ela não é um efeito. Miramês comenta que não existem contradições nas definições de alma. Existe sim uma pobreza de linguagem para transmitir através da palavra a realidade do espírito. Todos reconhecem e propagam que o espírito foi feito por Deus, algo maior, e que conserva sua imortalidade por ter surgido de um ser imortal e distinto em toda a sua divina natureza. E ele comenta ainda que as contradições notadas entre os homens se devem às diversidades de níveis de vida, de faixa evolutiva, mas que, porém, no fundo, as ideias são as mesmas. Ou seja, a alma provém de algo. Para nós espíritas, ela provém de um ser universal, Deus, porém que ela mantém a sua individualidade. Enquanto ela está aqui encarnada é alma, quando volta ela é espírito com a sua individualidade, com a sua inteligência, com a sua evolução. Ok? Então, pergunta Kardec o que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto os músculos, presidindo cada uma diferentes funções do corpo. Essa pergunta simplesmente quer dizer o seguinte: e o que dizer da teoria de alma subdividida em partes distintas do corpo? Ou seja, a alma está no coração, a alma está na cabeça, a alma está no olho, está no braço, está na barriga, enfim. Fato é que sem o fluido vital não há vitalidade no corpo. Sem a vitalidade não se consegue pôr a matéria em movimento. A gente precisa do princípio vital. Porém, Kardec comenta que em relação à parte orgânica,
é o fluido vital. O fluido vital, ele vai se acumular em determinados órgãos. Ele vai gerenciar a atividade desses órgãos. Vai depender da função que vai desempenhar, do tipo de atividade que está sendo requerida naquele momento. Assim, se chamarmos alma de fluido vital, essa teoria de que a alma estaria subdividida poderia ter alguma razão de ser. Mas quando estamos falando do espírito encarnado, na individualidade de um ser, da consciência, a alma não se subdivide, ela é una. Ok? Então Kardec continua questionando os espíritos e diz: há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Bom, os espíritos explicam que a alma não está presa no corpo como um pássaro na gaiola. Eles usam essa expressão para explicar que a alma não está encarcerada, encerrada dentro do corpo, mas que ela irradia. Que nós formamos um campo magnético em torno de nós mesmos e que isso influencia nosso exterior. Claro, se a gente está num tremendo mau humor, como é que a gente vai emanar como é que a gente vai irradiar nesse ambiente? Se a gente está feliz, parece que a alma sai por nós, né? Existem coisas que realmente que é o nosso pensamento, que é o nosso corpo fluídico, que pode inclusive modificar os fluidos ao nosso redor. A alma, ela fica ligada ao corpo físico por laços fluídicos que só são desatados após a sua morte. E Kardec ainda continua dizendo que dizer da teoria segundo a qual na criança a alma vai se completando a cada período da vida. Bom, se alguém morrer ainda criança, podemos dizer que sua alma não estava completa? Bom, já vimos que o espírito é um ser que o espírito é uno, indivisível e que ele estará então, portanto, completo, tanto na criança quanto no adulto. O que vai se desenvolver e se completar na criança são seus órgãos, ok? Mesmo assim, quando a criança nasce, seus órgãozinhos já estão todos completos. Ele está lá com coraçãozinho, pulmãozinho, rim, enfim, ele está lá com seus órgãos, mas isso que vai se desenvolver. A alma, ela é una e ela transcende a essa questão material. E Kardec então vira e fala: gente, então por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Já falamos anteriormente que há várias classes de espíritos, dos mais ignorantes aos mais sábios. E vamos lembrar aqui especificamente dos pseudo-sábios. Na questão 104 do Livro dos Espíritos, veremos que às vezes eles manejam o verbo dando a aparência de um completo domínio de todo o saber, mas no entanto poucos sabem da verdade. Ok? E Kardec então ainda vem na questão 144 e pergunta: o que se deve entender por alma do mundo? Bom, esse termo alma do mundo também mereceu uma atenção especial de Kardec. E os espíritos responderam que se trata do princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades. O princípio universal de que eles falam, portanto, é Deus. Mas os próprios espíritos dizem que até os que se utilizam dessa expressão também muitas vezes não se entendem. E naquela época também existia uma expressão chamada alma da terra. Então os espíritos complementam dizendo que se a alma do mundo seria Deus, o princípio universal da vida e da inteligência Deus, que a alma da terra seriam os espíritos envolvidos com a condução do planeta, seriam os auxiliares de Deus. Essas expressões não vemos mais utilizadas no vocábulo espírita da atualidade, mas certamente eles eram bastante comuns à época. E
Kardec diz então, e nós mesmos podemos nos perguntar, como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade? Bom, muitos filósofos antigos e modernos têm discutido a ciência psicológica sem chegar à verdade. Sócrates e Platão, por exemplo, são citados como precursores da doutrina espírita, e como homens, eles se enganaram, acreditando que as suas ideias estavam corretas. Então, por que devemos levar em conta esses filósofos e esses pensadores, enfim, que definem essas filosofias como verdades? Bom, a questão é que o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, e à medida que o homem vai se desenvolvendo, ainda que haja erros, existem muitos acertos, e é assim que vão se formando ou abandonando as teorias. Notamos, portanto, que podemos estar falando de diferentes coisas, utilizando a mesma nomenclatura, ou ainda podemos estar fazendo uma tremenda confusão, falando da mesma palavra, porém com significados totalmente diferentes. Bom, o importante é observar que nada fica perdido. Essas ideias servem para se amadurecer algo, seja no campo espiritual, moral, científico, entre outros. Chegamos aqui numa questão bastante interessante, que é: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Ou seja, podemos dizer que a nossa alma habita em algum lugar específico do corpo? E os espíritos dizem que não, que ela não está num determinado lugar do corpo, mas que nos grandes gênios ela reside mais particularmente na cabeça, onde está a razão, que nos sentem emoções, ela ocupa mais o coração. As nossas dores da alma, nesse momento, ocupa mais o coração, ok? Então, o que pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? E então significaria que a nossa alma está no centro vital? E os espíritos dizem que os que assim entendem estão confundindo a alma com o fluido ou princípio vital, que acabamos de ver agora há pouco. Pode-se dizer que então o nosso corpo é dinâmico, que ele pode precisar mais de um órgão do que o outro em determinado momento, e o fluido vital ele vai participar do processo de metabolismo das execuções orgânicas. Já a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Bom, chegamos aqui ao final desse pequeno estudo e podemos dizer então que é um estudo de grande valia. Nós fomos criados simples e ignorantes e precisamos evoluir para atingir a felicidade. Então, quando olharmos no espelho para nós mesmos, que a gente não consiga, que a gente veja que não é só um corpo que está ali, mas que existe um espírito imortal, seres únicos, indivisíveis. Nós tivemos várias existências, ainda teremos muitas outras. É um exercício que devemos praticar para entendermos que não devemos nos abalar com as diversidades tão naturais próprias do nosso mundo de provas e expiações, e que tudo é transitório. E, na licença poética da acepção da palavra alma, gostaria de terminar o estudo com uma linda poesia. Chama-se Acalme-se. E diz assim: acalme o coração, para que a paz aconteça, e o discurso não seja em vão. Acalme a alma, para que o equilíbrio bata a porta, e que não seja sofreguidão. Acalme a respiração, afrouxe o rigor. Respire com tranquilidade, o vento está ao seu favor. Acalme as ideias, proponha mais metas, organize-as bem devagar. Menos preocupação e mais bem-estar. Acalme-se e ponha tudo em ordem, como a brisa que chega e te envolve. Deixa-se entorpecer por essa sensação. Asserene-se e preste atenção. Acalme-se sem alarde,
sem pressa ou desarmonia. Tudo se transforma antes que seja tarde, no raiar de um novo dia. De nossa querida poetisa Nina Lisboa. Agradeço de todo o coração a oportunidade e espero estar com vocês em outras oportunidades. Obrigada, que a paz de Nosso Senhor esteja com todos. Amém.